Aí, anota a minha dúvida, ó. Eu não posso ficar sem 2 cafés por dia, por dia que a enxaqueca não acerta. O que eu faço? Não paro? Exatamente. O café, a gente tem que olhar de várias formas, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o café contém cafeína, tá? E a cafeína, ela é boa para quem tem enxaqueca, mas ela também é prejudicial. Então, ela tem que ser consumida com bastante moderação e com bastante cuidado. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a cafeína, ela contém algumas propriedades analgésicas, tá? Então, a cafeína, ela ajuda a diminuir a intensidade da dor desse paciente. E além dela ajudar por ter essas propriedades analgésicas naturais, ela também otimiza a resposta do analgésico sintético que esse paciente consumiu. Por isso que hoje a gente encontra muitos medicamentos que associam o analgésico sintético, o fármaco, com a cafeína. Cafeína, é verdade. Tem muitos remédios para enxaqueca com cafeína. Justamente para a gente ter uma força maior desse analgésico para essa analgesia dessa dor de cabeça. Então, se a gente pensa que o paciente com enxaqueca, ele consome o café, ele tem essa melhora da dor, e isso faz um ciclo, ele toma café ao longo do dia para melhorar dessa dor de cabeça, ele vai fazer uso excessivo dessa cafeína. E é como se estivesse tomando um remédio? Pode ser, dependendo da quantidade, ó. Se a gente pensar, esses comprimidos tradicionais que a gente encontra na farmácia, eles têm 30, 50 miligramas de cafeína. Se a gente pensar, não vou nem falar do café, mas se a gente pensar que uma lata de refrigerante à base de cola contém 75 miligramas de cafeína, a gente não é só o cafezinho, né? A gente está falando de cafezinho, mas tem muitos alimentos com cafeína. Muitos alimentos. A gente tem todos os tipos de café, café expresso, café coado, café solúvel, refrigerantes à base de cola, chá preto, chá verde, chá mate, chimarrão, energético, o próprio chocolate. Então, pensa numa rotina onde eu uso a cafeína diariamente, várias vezes por dia. A gente tem até na classificação internacional de cefaleias um diagnóstico chamado de cefaleia por uso excessivo de analgésico, tá? A doutora falou isso para mim sobre esse excesso Não entra desencadeador, né? Não entra cafeína nessa classificação. Mas se a gente pensar que a cafeína ela é uma substância que gera analgesia natural, a gente está no uso excessivo de um analgésico natural. E já é orientado pelos neurologistas que o consumo seja moderado. Inclusive, a gente tem até um limite na nossa classificação de consumo de cafeína no dia, tá? Além disso tudo, a cafeína por si só, ela contém também compostos estimulantes. Então, ela é considerada um termogênico natural. Qual que é a função do termogênico? Acelerar o metabolismo, tá? Essa termogenia, ela também não é indicada para pacientes que estão em controle de dor de cabeça, em tratamento de enxaqueca. Por quê? Eu não quero acelerar o metabolismo, eu não quero pôr para trabalhar esse sistema nervoso além do que ele precisa, porque a própria doença já faz isso. A doença inflama e a doença excita. Então, eu quero trabalhar ao contrário. Se eu não quero excitar, se eu não quero agitar, acelerar esse paciente, a cafeína também não é indicada em grandes quantidades. E qual que é a dose indicada diária para o consumo de cafeína? Olha, a maioria dos neurologistas parceiros com os quais eu trabalho, a gente tem como padrão, no máximo, um cafezinho por dia. Aí o resto poderia ser descafeinado. A gente tem a opção descafeinada. A gente não pode tomar café o dia todo, né? A gente tem a opção descafeinada. Para quem gosta do sabor do café, eu acho só importante dar esse adendo, porque o descafeinado, ele é um café que fica um pouquinho mais fraco. Então, quando a gente quer fazer um café descafeinado bom, a gente tem que aumentar a quantidade, pensando em café solúvel. As cápsulas do descafeinado são iguais, tá? Questão de gosto,
elas são muito, muito similares. Agora, se eu vou tirar o café, vou tirar de vez, não quero nem o descafeinado, aí a gente trabalha com opções. O que não faltam hoje são opções gostosas de bebidas quentes para a gente tomar. Então, com a nutricionista, a gente consegue variar bem esse cardápio sem precisar tomar o café. Ótimo. Então, o ideal, o indicado, é que a pessoa tome um cafezinho por dia, para ficar claro para quem tem enxaqueca, saber que é o indicado. Olha, esse é o indicado. Eu, na minha prática clínica, vejo que esse é o indicado, vejo que os pacientes respondem um pouquinho melhor, tá? E, para ser bem sincera, pacientes que tiram depois que fizeram, né? Porque se você toma muito café, até a retirada tem que ser lenta, você não pode fazer a retirada abrupta da cafeína. Porque mas depois... tem pessoas que falam que sentem dores de cabeça por conta de cortar a cafeína. Isso, e tem mesmo, existe isso. Por isso que a retirada tem que ser gradual. Uma vez que você retirou gradual e você está sem a cafeína, você consegue ter uma melhora desse controle de crises. Quando a gente olha o diário, esse paciente consegue melhorar um pouquinho mais quando ele deixa de usar a cafeína. Isso é uma experiência minha, da minha prática clínica. É o que eu vejo acontecer. A doutora falou sobre